Eu vou tentar discorrer um pouco, especialmente focado em quem é o médico brasileiro. Qual é a situação das escolas? Não é tão simples assim. Ora a gente abre muito, ora declara-se a moratória, mas o que aconteceu nos dois períodos? Esses dois períodos de uma abertura maior, depois o período de moratória e de judicialização, quais foram os resultados desse período? E ela também abre oportunidade, essa audiência, para que a gente possa discutir sobre a formação médica e abertura de novas faculdades de medicina. Nós temos desafios a serem enfrentados. A gente precisa entender qual é a real oferta de médicos no Brasil, como é que isso tem evoluído, qual é a distribuição. A gente tem falado muito em heterogeneidade, mas qual é a possível resolução ou uma solução viável para isso nos próximos anos? Que recursos a gente precisa realmente para ter uma graduação em medicina de qualidade, que proteja a nossa população? Qual que é o impacto dessa política pública estruturada em 2013? Naquela ocasião, essa política pública, ela tinha alguns objetivos. Dentre eles, ela ampliou o número de vagas, ela ampliou o número de escolas, mas ela também aumentou o número de médicos vindouros de países externos. Era um momento epidemiológico que o Brasil vivia. Eu não posso pegar a realidade de 2013 e transpor sine qua non em 2022. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Ela muda de acordo com a epidemiologia, com a geografia, com a demografia. Algumas décadas atrás, nós discutíamos mortes no Brasil por causas materno-infantis, trauma e infecções. E hoje, os nossos grandes desafios são as doenças crônicas, são as doenças cardiovasculares, são o câncer, são as doenças neurovasculares. Então, o sistema de saúde, o sistema educacional, ele tem que ter a flexibilidade para se adequar de acordo com as respostas que a ciência nos dá, de acordo com as modificações epidemiológicas. Nós não imaginávamos viver uma pandemia. E agora a gente tem que se adequar às consequências da pandemia. Eu não posso dizer, tenho muitas escolas. Para melhorar a formação do médico, vamos impedir a abertura de novas. Não faz o menor sentido. Nós realmente precisamos tomar uma atitude no que se refere à qualidade dos cursos médicos a serem abertos. A revisão de qualificação de quem é o produto que a graduação médica está colocando na sociedade. O objetivo de uma instituição de ensino superior é formar um produto com capacidade crítica e que vá servir a sociedade. O médico brasileiro hoje, de uma maneira geral, que nós estamos formando, ele é um produto que a sociedade brasileira se beneficia. E o que nós podemos fazer diante desse cenário para melhorar? Quem é o médico brasileiro? Então, nós sabemos, nós temos mais de 500 mil médicos. A maior parte desses médicos ou não tem título ou tem apenas um título. Então, veja bem, de 523 mil médicos, 204.280 não têm nenhum título de especialista. O título de especialista, ele qualifica um médico, ele treina no ambiente prático, ele faz com que a gente possa estar capacitado para atender as demandas da população. Será que tem a ver com o número de cursos? Quase a metade dos nossos médicos não terem título de especialista? Ou nós temos que nos aprofundar realmente na problemática, nas reformas estruturantes que a educação e a saúde realmente precisam ter? E então, em 5 de abril de 2018, no governo do presidente Michel Temer, o ministro da Educação
ministro Mendonça Barros, eles determinaram, por 5 anos, a suspensão dos cursos de medicina, valendo, então, a partir de 5 de abril de 2018. E qual era a justificativa para que fosse suspensa a abertura de novos cursos e de novas vagas para médicos? A justificativa era que era o momento de interromper a abertura de novos cursos para que se avaliasse e se adequasse à formação médica. E aí, o que aconteceu nesse período? Cadê os resultados da adequação da formação médica? Não temos. Provavelmente porque as deliberações em relação à saúde e educação não são hoje reconhecidas como política de Estado. Os governos mudam e as ideias ficam para trás. Então, nós não sabemos se a interrupção da abertura de novos cursos resultou em uma análise aprofundada e uma revisão da qualificação. Nós não temos esses dados. Não é isso que nós vimos. O que nós vimos é o que essa figura mostra. Uma desproporção que nós já sabíamos que existia, e mesmo com a moratória definida em 2018, a desproporção continuou. Então, a gente impediu a abertura de novos cursos de medicina. Entretanto, continuamos vendo uma concentração maior de médicos nas regiões com maior poder aquisitivo, com um número maior de habitantes, como é o caso de Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E quando nós olhamos os dados da OCDE, no primeiro gráfico, o número de médicos por 1.000 habitantes, no segundo, o número de médicos por 10.000 habitantes. Então, nós ainda vimos que o Brasil, em termos da média da OCDE, está muito inferior. Então, eu não posso aqui mostrar, baseado em números, ou defender que o nosso número de médicos está além e que fechar ou impedir a abertura de novas escolas seria uma solução para a qualificação dos médicos e para atender melhor a população. Mas eu então diria, doutora Ludmila, que a Lei 12.871, além do chamamento público, que já foi objeto de várias considerações aqui, estabelece critérios técnicos para a abertura de novos cursos de medicina. Em relação aos municípios que receberão escolas de medicina, ao menos exige-se ações e programas de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. Quanto às instituições de ensino, a norma impõe infraestrutura adequada, acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos, possuir metas para o corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade. Então, nesse contexto, eu pergunto se a senhora considera que o chamamento público é necessário para assegurar a qualidade dos novos cursos de medicina, ou se seriam suficientes, ou poderiam ser suficientes, os critérios técnicos dos parágrafos 1º e 7º do artigo 3º da Lei 12.871. Excelentíssimo ministro, obrigada pela pergunta. A minha opinião em relação à necessidade do chamamento, eu não vejo como necessário. Eu entendo que em 2013 o chamamento público por meio de edital era uma necessidade para atender a regionalização daquelas necessidades naquele momento. Então, estipulava-se o município ou a região e aquilo demandaria uma concorrência. Eu vejo no sentido, se nós revisarmos os critérios são adequados, mas houve uma flexibilização deles, então eu penso que nós deveríamos agir com bastante intensidade no sentido de colocar como pré-requisitos necessários e impor
que estas instituições elas consigam ser avaliadas de acordo com esses pré-requisitos de uma maneira mais rígida e, possivelmente, esses critérios deverão ser revisitados por uma comissão independente que agiria em modo contínuo, lembrando que, muitas vezes, o tempo para uma avaliação demora-se até 1 ano, 2 anos. Então, eu até coloquei como uma sugestão um tempo de 120 dias, por exemplo, em ato contínuo, desde que a instituição tenha obedecido aqueles pré-requisitos determinados.